Estevão, Valéria, como é que é trabalhar um tema desse? A gente está falando de crença, de religião e tem muito a divisão do que é real ou não, existe vida após a morte ou não. Você já fez uma reportagem dessa? Não. Não. É triste, né? Nunca fiz. É triste. Difícil. As equipes do Profissão Repórter encontraram histórias de dor e sofrimento. Em comum, pessoas que compartilham uma esperança no trabalho espiritual dos médiuns. Penso nos nossos queridos Lucas, Ian, e Ana. As cartas psicografadas. Eu quero meu filho de volta! É como se a gente estivesse no meio do oceano, afundando, e essas cartas são pequenas boias que jogam pra gente. Minha mediunidade, na verdade, ela começou aos 9 anos, 9 a 12 anos, quando eu comecei com sonambulismo. Os espíritos de cura. Eu tenho medo de voltar ao tumor. Não fique pensando nessas coisas. A cidade transformada por um médium internacionalmente famoso. Filho que quiser ser operado visível, é só subir aqui. Uau. É uma tesoura. Sim, dentro do nariz da pessoa. Mas a deve sensação doer que muito. você tem é que não dói nada vendo a imagem. Você vai fazer umas 5 perguntas, você vai... Não mais que isso. Os bastidores da notícia, os desafios da reportagem. Agora no Profissão Repórter. Onde que a gente está indo? Nós estamos indo para Lorena, na casa do médium que faz psicografia, né? A senhora organiza essas caravanas há quanto tempo? Organizo há 5 anos. Foi quando meu filho deixou a matéria e foi para o mundo espiritual. O meu filho se enforcou. Lorena fica entre o Rio de Janeiro e São Paulo. É uma viagem de 3 horas. E aí a gente queria entender o que vocês buscam, né? Por que vocês saem, atravessam o estado em busca de uma carta? Perdi um filho, né? Com 27 anos, com câncer. Quantas cartas a senhora já recebeu dele? Mais de 13. Eu não sei o que eu sentiria se eu voltasse para casa sem nenhuma carta. Eu penso muito um dia encontrar com ele. Acho que eu procuro fazer reportagens que as questões mais factuais, materiais pelo menos. Aqui a gente está falando daquilo que não é material, que é a dor humana, a consolação e os espíritos, se é que eles existem, né? No Centro Espírita, conhecemos o casal de médiuns, Rogério e Marli. Um prazer conhecer o senhor. Eu sou o Estevão. Essa é minha amiga Valéria Almeida. Tudo bem? Prazer. Tudo bom, gente? Podemos acompanhar o seu trabalho mais de perto? À vontade, tá bom? A senhora está junto com ela, né? O que tem numa dessas fichas? É o nome do solicitante, ou seja, o nome da pessoa que veio buscar o seu ente querido, né? Aqui, o nome do ente querido, né? Grau de parentesco. E o grau de parentesco. Data de nascimento e data de nascimento e data de desencarne, né? Primeira comunhão? Ai, que fofa! Que linda! Vocês estão aqui por quê? Posso perguntar? Nós tem 6 anos que nós perdemos a nossa filha, naquela foto que estava com a gente. Ela tinha 10 anos na época. Ela teve encefalite viral, né? É como se a gente estivesse no meio do oceano, afundando, e essas cartas são pequenas boias que jogam pra gente, a gente vai se segurando e vai conseguindo ir em frente. Os médios se concentram em uma sala reservada para fazer a triagem das fichas. Eles permitem a nossa presença ali. Como é que é feita a triagem? Vocês que escolhem as pessoas? Não.
os benfeitores estão aqui conosco. Então eles vão nos dizer aqueles que têm condições de estabelecer uma sintonia ainda hoje. Já estou sentindo a aproximação de 2. Os médiuns começam a psicografar. Escrevem durante 3 horas sem parar. E só nossa equipe fica na sala com eles. Os médiuns estão indo agora à mesa fazer a psicografia em público. O Nico sofre de um autismo grave. Deixa eu pegar minha bolsa, Tom. Nossa, que menino forte. Ele já fazia esse tipo de coisa? Imagina, a gente chegou a fazer teste de surdez nele. O que a gente falava era como se falasse com a parede. Ele não falava. Esse mãe que ele falou agora? Não. E isso pra você deve ser uma coisa emocionante. Foi muito legal. Tanto é que no dia eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, você tem certeza? Eu ouvi também. E depois disso foi fralda, que ele largou. A capacidade dele de prestar atenção nas coisas melhorou muito. Cada vez que eu saio daqui é sutil. Não vou dizer pra você, agora curou. Não, é um processo. Alguma coisa eu acredito que tenha acontecido de tratamento pra ele. São 7 horas da manhã de uma quarta-feira e as primeiras pessoas que vêm buscar ajuda já estão chegando. De todos os lugares do mundo e vestidos de branco, centenas de pessoas chegam semanalmente a Abadiânia, no interior de Goiás. Quase todos desenganados pela medicina tradicional, em busca de uma última ajuda. Quem promove tamanha esperança é o médium João de Deus. Que faça de mim a tua vontade. Em nome de Deus. E dos nossos. It's my 10th time in Abadiânia. Ela estava me contando que essa é a 10ª vez que ela vem a Abadiânia. A bailarina sul-africana Chile já passou por 2 diagnósticos de câncer e enfrentou a doença com quimioterapia e viagens periódicas ao Brasil. Quando eu voltei para a África do Sul muito melhor, meu médico me disse, eu não sei o que aconteceu, mas volta para lá. Eu te dou todo o apoio, vá para o Brasil. O movimento dessa multidão de branco virou dinheiro para muita gente da cidade. Ô Samuel, como que o senhor faz quando aparece aí um gringo, um estrangeiro, quer comprar alguma coisa? Como é que faz? Ele entende aí, porque eu não entendo a voz. Os 3 lotes de seu Manuel ficam na rua da casa onde atende o médium João de Deus. Com o passar dos anos, a fachada das casas virou fonte de renda da família. Há 8 anos, um acidente colocou seu Manuel em uma cadeira de rodas. Ele procurou ajuda a poucos metros de casa, com o médium João de Deus. Já eu mesmo fui para lá na cadeira de roda. E vim caminhando sozinho, sei que teve uma cura até boa, né? Senhora. 200 pessoas esperam ansiosas por mensagens dos parentes que morreram, a maioria jovens. Eles acabaram agora de psicografar e vão começar a ler as cartas. Eles avisam, estou agora com o espírito da menina? Não. E essa carta como é que é? Ele vai escutando, ele diz que vai escutando. E depois como é que ele diz essa carta da Maria do João? Ele começa a ler, as famílias é que identificam quem são você vai ver seus como é entes. que funciona. Você vai ver. Agora. Carol, minha irmãzinha amada, olha lá, hein? Nada de desistir ou pensar em cansaço ou desânimo quanto ao vestibular. Eu já sei que vou ter uma irmã médica. Esse é o seu sonho e você vai realizar, minha irmã. No meio do público, outra mensagem é reconhecida. É seu filho, mãe. A saudade é nosso ponto de encontro. Esse é o mais de ação.
Penso nos nossos queridos Lucas, Ian, Ademir, Yara, tia Matelina e todos que me recordam com saudades. Nosso querido tio Sebastião, 10 tiros, 10 botões de rosa. Essa mãe perdeu um filho assassinado com 10 tiros. Ele era policial. Na frente de dores e sofrimentos, e como se sente. Eu não sei porque eu estou viva ainda. Eu quero meu filho de volta. O que eu faço? Busque ele no trabalho, caridade aos irmãos. Ele vai estar pertinho. Rogério, tá. Conta comigo. Obrigado, meu irmão. Jesus abençoe. Você tá deixando ela, né? Ela tá passando muito mal, tá muito abalada. Os assessores do médium não podem ter feito uma entrevista com essa mãe antes da sessão? Eu perguntei isso. E aí? Não, isso não aconteceu segundo ela. A minha mediunidade, na verdade, ela começou aos 9 anos, 9 a 12 anos, quando eu comecei com sonambulismo. Depois eu tive algumas vidências, né? E depois a incorporação. Na doutrina espírita, eles dizem que os mentores são aqueles espíritos de luz, que vêm para fazer com que a pessoa que incorpora evolua espiritualmente. O primeiro contato do Edson com o mentor, o espírito que ele diz incorporar, foi no consultório de dentista. Enquanto eu atuava, né, no paciente, eu vi a presença dos médicos atuando também no meu paciente, né? Que médicos? Olha, até aí eu não conhecia, né? Depois que eu vi saber que é a equipe de Dr. Hans, né? Dr. Hans é a esperança de cura para centenas de pessoas que visitam esse centro espírita em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Já tem muita gente aqui dentro, mas a fila ela não para de crescer. Tive um câncer, ficou meio assim com o médico, mas o Dr. Hans me deixou de pé, ó, tô aqui. Essa cirurgia não tem corte físico, porém o mentor utiliza um instrumento, que é um cabo de bisturi e uma pinça. Mas na verdade ele fala que não teria necessidade de utilizar esse instrumento, entendeu? Mas só utiliza porque senão o assistido não sente o local na região e ele acredita de que não foi feita a cirurgia, entendeu? Então só é por mais esse motivo ele simbólico. trabalha. Simbólico. Na verdade ele poderia atuar só com as mãos. Apesar de fazer cirurgia espiritual, ele diz que não substitui o atendimento médico. De cirurgia convencional. Isso. Boa tarde a todos. Eu sei como estão, hein? Sentiu alguma coisa durante a cirurgia? Não, é mais a emoção mesmo. O que trouxe a senhora aqui? A fé. A fé. Deixa eu abrir os olhos porque eu também não quero atrapalhar. Eu já fiz uma cirurgia na cabeça, eu tive um tumor, já deu benigno, mas eu continuo fazendo a cirurgia. Sandra é operada pelo Dr. Hans há 4 anos. Eu tenho medo de voltar ao tumor. Esse não fique pensando nessas coisas, coloque em ação esse o amor, viu? Esse não só esse da boca para fora. O médium não cobra pelas cirurgias espirituais. O centro é mantido com doações e com a venda de lanches feitos pela mãe dele. O pai ajuda no caixa. Alguém tinha que ajudar, tinha que arregaçar as mangas e trabalhar. O que o senhor pode nos dizer em relação à sua vida passada? Esse não gostaria de falar, essa vida passada, hein? Esse para quê? Esse ajudaria? Esse não contribuiria com nada? Esse o que importa, esse é o presente, aquilo que estamos realizando, e esse compreende? Depois de atender cerca de 200 pessoas, o médium volta a ser apenas Edson. Bebendo muita água.
você perde totalmente a consciência ou você se lembra, por exemplo, das nossas conversas? Eu não sou médium inconsciente, eu sou a maioria das vezes consciente ou semiconsciente, tem hora que eu sumo um pouquinho, volto. E como é que ele decide se transformar novamente? Ele diz que é o momento em que ele está disposto e o espírito ao mesmo tempo também está disposto. O Dr. Hans me deixa bem assim tranquilo, porque eu acredito que eu tenho assim muita afinidade com ele. E ele conhece, na verdade, o que habita dentro de mim. Aí, eu fiquei pensando, poxa, existem vários médiuns que incorporam, que dizem incorporar o espírito de Hans. Será que é o mesmo espírito? Então eu parti para uma investigação. Sim. E acabei encontrando aí outros médiuns que também incorporam o espírito de Hans. Toda pessoa que chega à casa em que atende o médium João de Deus, em Abadiânia, no interior de Goiás, é atendida de graça e também recebe almoço gratuito. Financiada por doações, principalmente estrangeiras, e com a venda de pedras e livros espíritas, a casa continua a crescer. E você já encontrou o seu João? Já. Já? E como foi a experiência? Foi muito emocionante. Na hora que ele falou, eu vou cuidar de você, desde aqui às 2 horas, eu falei que eu não ia chorar. Mas não dá. Não conseguiu. Não dá pra chorar. Se emocionou. João de Deus atende dentro de uma sala que não temos acesso, mas em algumas ocasiões aparece nesse palco para fazer intervenções visíveis. O filho que quiser ser operado visível, é só subir aqui. Na frente dos visitantes, faz cortes com bisturi, tesoura cirúrgica e até faca de cozinha. Ali, novamente, né, tem um corte nas costas, sangra muito. E a dor, ele não grita, a pessoa não grita? Não, a pessoa não esboça nenhum tipo de reação de dor. Nas intervenções visíveis, não há anestesia nem nenhum tipo de asepsia especial. Os cortes não parecem profundos e são fechados pelo próprio João de Deus. Tem um médico para olhar? Aqui sendo aberto. Transmite para os filhos o que você viu. É uma médica. Pode carregar. Ele não dá conta de andar. Está feita essa intervenção. Ela viu que a entidade removeu alguma coisa dos olhos dessa pessoa. O que acontece é que a gente não tem acesso à sala de recuperação e às pessoas que foram operadas. Eles não nos permitiram gravar com essas... É fundamental, né? Fundamental. Seria? Pode carregar. Essa sala, teoricamente, essa pessoa passa 3 dias. Ali? Internado? Internado. Numa área que eles dizem que se você entra com a câmera nessa sala, é tanta energia que queima a câmera, segundo eles. Entendeu? Não sei se isso de fato ocorre. Tá. Essa é importante, essa informação. Mas a maioria das operações é feita apenas com o toque da mão. Deixa eu receber toda a energia. Pode carregar, que não dá conta de andar. Ele está operado. Vamos então, nesse momento, entender que todos que estiverem fazendo tratamento aqui precisam continuar com seus tratamentos médicos. Você já fez uma reportagem dessa? Não. Contra toda não. separação É triste, né? física, Nunca fiz. se avoluma, É triste. Difícil. A tristeza de Angelina é consolada quando a Marli começa a ler uma das cartas. Mãe, cadê seu sorriso bonito? Cadê a mãe? O sorriso do seu Fernando, ou seja, do Nando de todos. Seu semblante está triste, abatido, e seu estado de tristeza me preocupa. Mãe, não pense de novo em tirar a própria vida. Eu sei que a saudade dói demais, mas quando for assim, feche os seus olhos. Recorde-se do meu sorriso. Beijos, do sempre seu,
Fernando da Silva Lima de Oliveira. O que é impressionante é que ninguém acha, ninguém Não confunde, não confunde a carta. Ninguém briga pela mesma carta. É isso que eu ia perguntar. Não tem. Não tem três chorando ao mesmo tempo? As pessoas choram pela dor do outro, mas ninguém levanta a mão e fala, ai, meu filho, não existe nenhum momento, pelo tempo que a gente estava lá, nessa sessão de psicografia, em que as pessoas, as duas se levantam e digam, não é meu filho. Quando começa a Você observou isso? Pai, eu observei. Marli lê outra carta de um filho para os pais. Vim, mãe, para dizer à senhora que não se sinta culpada pelo que me houve. O infarto que me transferiu para cá não ocorreu por conta de nossa triste discussão. Ele aconteceu, mãe, porque nós sabemos que a diabetes nos traz muitas complicações. E eu, mãe, não me cuidei da forma como precisava. Pai, seja forte e paciente com minha mãe. Ela precisa do Senhor. Fiquem com Deus. Sempre de vocês. Agnaldo Arigoni Júnior. Agnaldo tinha morrido fazia 3 meses, só com 20 anos. Essa é a primeira mensagem que os pais recebem. E a carta? Essa aqui. Essa aqui é Essa é a assinatura dele. É a assinatura dele. E realmente é a assinatura que ele tem no RG dele. A assinatura da carta é bem parecida com a do documento de identidade. Mas loucura isso. Toda carta termina com uma assinatura. E depois que aconteceu toda essa fatalidade na nossa família, eu não voltei mais para minha casa. Estou morando agora com meus pais, né? Então com a carta agora pode ser que eu tenha um estímulo até para voltar. Pretendem voltar para casa? Com certeza. Eu fui atrás de vários médiuns que incorporam Hans e recebi algumas negativas. Uns disseram que não poderiam participar da reportagem porque isso aumentaria a demanda do centro, eles não estariam prontos para atender essa demanda. Outros disseram que o próprio espírito consultado disse que não, né? Mas esse outro médium do Rio de Janeiro disse sim. Continuo a busca por outros médiuns que incorporam Hans e acabo descobrindo um outro espírito, o de Hansen. Olha a plaquinha ali, ó. A figura do Hansen, que é muito parecida com aquela figura que a gente encontrou lá no centro onde o Edson trabalha. Só que naquele caso é Hans, aqui é Hansen. E aqui a gente tem a data de nascimento e a data de morte. E essa data aqui coincide com a Primeira Guerra Mundial. É uma mistura, né? Vai misturando. No salão, algumas pessoas nos procuraram para contar histórias de cura. O filho, de quando tinha 20 anos, ficou sem enxergar. Ficou por quase 2 anos. E veio fazendo um tratamento e ele voltou a enxergar. Esse é o médium que incorpora, José. Agora eu vou começar a preparação. Os cristais, temos alguns quadros, né? Tem ali o Chico Xavier, né? A imagem da Nossa Senhora Aparecida. Aí, mais uma incorporação. Buongiorno. Bom dia, doutor. O que é isso? Esse é o pessoal da TV que vieram filmar. TV? É, televisão. Para o senhor. Televisão? É, eles estão pedindo permissão. Imagens? Isso. Brasileiros? Sim. Não são americanos? Não. Espiões? Não, não são. É aquele alemão, né? Não, doutor. Não são subversivos? Não, doutor. Qual é o seu nome? Eliane. O meu é Hansen. Dr. Hansen, eu conheci alguns médiums brasileiros que incorporam o espírito de Hans. Hansen. É a mesma? É o mesmo espírito? Hans e Hansen é o mesmo? Filho, no Brasil eu estou em 3 lugares. Rio de Janeiro, Uberlândia. O que falou? Não é Maranhão, lá de cima? Maranhão. É o nome desse atrapalhamos, assim. Outros se dizem estar comigo. Não. Eu vou mostrar para o senhor a foto. Foto. É uma pintura de Hans. Ele é esse. Isso. É muito parecido, não? Ele está ali. É o mesmo? Não é meu rosto, não, filha. Às vezes confundem Hansen com Reins. Reins, Hansen.
Jesus é único. Deus é único. Dá, meu faca, meu tesouro. Tá demorando primeiro? Por quê? Trago o filho para ir? Esta senhora praticamente não andava. Cabeça de fêmur, direita e esquerda, artérias femorais. Dr. Hansen, qual foi a circunstância da sua morte? A minha morte. Eu prefiro não comentar. Foi muito desagradável. Mas foi em qual guerra? A primeira ou a segunda? Na Segunda Guerra. É porque eu vi tava como data de morte 1917, que na primeira ali no quadrinho. Tá errado o quadrinho, então? Não. Às vezes mudam muitas coisas. Tá doendo, filha? Não. Não dói. Deus abençoe. É difícil registrar essa negociação porque tudo é sob consulta e eles não permitem que seja gravado. É uma produção bem delicada. Para gravar uma entrevista com o médium João de Deus, é preciso seguir algumas regras. Todo mundo aqui tem que vestir branco, é uma das condições que a gente aceitou, comprou umas roupas brancas no dia que a gente chegou. E ter muita paciência. Foram 3 dias de negociação e alguma insistência para conseguir gravar uma entrevista que durou menos de 3 minutos. Você vai fazer umas 5 perguntas ou mais? Não mais que isso, eu te prometo. São muitos jornalistas que te procuram. Isso gera algum incômodo? Como é isso para o senhor? Para mim, jornalista, já você esteve aqui, você está a par, que todo jornalista, para mim, faz parte da minha vida. Foi o que me fez abertura para outros países. Espíritos que são de 1000 anos antes de Cristo, como o rei Salomão, né? Como é receber esse tipo de entidade? O senhor fica com algum registro? Como é isso para o senhor? Eu sou inconsciente, eu faço é dormir. Não fica nada de registro. Entendi. O senhor me contaria um pouquinho, muito brevemente, a sua história, assim, de onde o senhor veio? Eu sou de uma cidade do interior, sou alfaiate, e tenho essa missão já há 60 anos. Agora a gente falta de uma pergunta mais contundente ou explicar um detalhe ali, como ele usa faca, como usa tesoura, não são instrumentos usados pelos médicos. Tá certo, muito obrigado por me receber e pelo seu trabalho. É um prazer te conhecer. Muito obrigado. Agora, ali, estava vendo, você que encerrou a entrevista e não ele. Você estava bem constrangido, você acha ou não? Eu tava. Teve uma outra coisa que eu acho que também não entra na edição, mas ele veio com uma conversa anterior a isso que meu pai estava com problema e que... Essa questão do meu pai me pegou um pouco, sim, mas depois foi explicada que meu pai estava num período de muito trabalho, era estresse e tal, enfim, segundo ele. E de fato meu pai estava num período... Segundo o João? Segundo o próprio João. Mas isso te abalou? Lógico. Fiquei preocupado, né? Porque ele é um cara... Então, na verdade, nele. Não, em alguma medida sim, né? Não, mas assim, é muito interessante, na verdade, o processo. Tem muitas coisas que eu não registrei que foram, assim, incríveis de assistir. Eu vi ele virando para uma pessoa e falar, filho, no seu caso eu sinto muito, na fila, de encostar no cara e falar, eu não tenho o que fazer. E a pessoa desabar, assim, entendeu? Caramba. Então, são situações incríveis. As duas assim, coisas? Ele faz as duas coisas. Mas você tem isso gravado? Não. Você vai ver ainda hoje a volta para casa depois da perda do filho. Os cientistas que estudaram a veracidade das cartas psicografadas. Vocês concluíram nessa pesquisa, precisamente?